Ao chegarmos ao capítulo 16 do livro de Atos, nós vemos um novo evento bastante importante na expansão do Evangelho. Paulo já havia percorrido muitas cidades na Ásia, e no início desse capítulo, nós encontramos então a primeira menção a um jovem chamado Timóteo, filho de uma mãe judia crente e um pai grego, um pai pagão. É interessante notar que exatamente quando o Evangelho vai cruzar para a Europa, surge Timóteo, o homem que mais tarde receberia 2 cartas pastorais de Paulo, o homem que se tornaria um grande exemplo de fidelidade, um exemplo de fidelidade na igreja. A chegada de Timóteo não é um mero detalhe, mas é um sinal de que a igreja agora está formando uma nova geração de líderes, uma nova liderança pronta para atravessar fronteiras. O capítulo 16, portanto, meus irmãos, é a entrada oficial do Evangelho na Europa. A entrada oficial do Evangelho na Europa. Pela primeira vez, a mensagem de Cristo pisa no continente europeu. Mas essa não é apenas uma questão histórica, não é apenas uma questão geográfica, é uma questão teológica. O Evangelho está saindo de uma nação, saindo de uma região, está entrando em outra. Da mesma forma que no passado, Israel atravessou o Jordão e conquistou uma nova terra. Aqui, meus irmãos, nós temos um novo êxodo. Temos uma nova conquista acontecendo. E assim como Josué atravessou o rio para possuir uma nova terra, Paulo agora atravessa o mar Egeu para conquistar a Macedônia. Esse capítulo é cheio de ecos do Êxodo. Cheio de ecos do Êxodo e da história de Josué. Há uma visão em que Paulo é chamado a cruzar para atravessar para uma outra terra. Nós temos um mar que é verdadeiramente atravessado. Nós vemos casas sendo abertas, como a casa de Lídia, que se torna como uma nova tenda para o povo de Deus. Nós vemos também a libertação de cativos, como a jovem possessa. E há um grande terremoto, como uma teofania, uma manifestação de Deus. Deus abrindo as portas, lembrando o Sinai, lembrando as manifestações do Deus vivo, a ação do Deus vivo em favor do seu povo. E também, meus irmãos, Atos 16 nos mostra que o Evangelho não é uma simples mensagem privada. O Evangelho não é simplesmente uma mensagem espiritual, individual. O Evangelho confronta poderes políticos. O Evangelho expulsa demônios. O Evangelho desestabiliza a economia idólatra, seja ela capitalista ou socialista. O Evangelho derruba, desestabiliza economias quando elas são idólatras. O Evangelho confunde e envergonha magistrados que se julgam senhores da terra, senhores da nação. O Evangelho, de fato, quando chega em algum lugar, ele não pede licença. O Evangelho chega para transformar e chega para conquistar. É para isso que o Evangelho chega. É dessa forma que o Evangelho chega nos lugares. E esse é o cenário que nós veremos hoje, meus irmãos. Os versos 6 a 10 nos mostram que Paulo e Silas, junto com Timóteo, estão viajando. Eles tentam pregar na Ásia, mas o que acontece é que o Espírito Santo não permite. Eles tentam ir para Bitínia e de novo o Espírito Santo os impede. O texto nos deixa bastante claro isso. É o Espírito Santo que os impede de ir para esses lugares. Eles planejam, mas Deus fecha portas. Seus corações fazem planos legítimos, mas a resposta sempre vem do Senhor. Até que aquela noite, à noite, Paulo tem uma visão bastante clara.
Um homem da Macedônia implorando para que eles viessem à Macedônia, que viessem ajudá-los. Venha a Macedônia e nos ajuda. Venha a Macedônia e ajuda-nos. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos algo fundamental. A missão da igreja é e deve ser sempre dirigida pelo Espírito Santo de Deus. A missão da igreja, a expansão da igreja, a pregação da igreja, deve estar sempre sujeita à direção do Espírito Santo. Não são os mapas de Paulo, não são os cálculos ou a boa intenção de Silas, não é mesmo a energia do jovem Timóteo que decide para onde a igreja deve ir, para onde a igreja deve ir. É o Senhor que guia o avanço do Evangelho. É o Senhor que abre portas, mas também fecha portas, para que a sua igreja siga o seu caminho, o caminho do Senhor. De fato, nós também experimentamos esse tipo de coisa. Nós fazemos planos, nós traçamos estratégias, nós pensamos que sabemos onde e como Deus vai nos usar, mas então as portas se fecham. As portas se fecham, oportunidades de crescimento simplesmente desaparecem. E muitas vezes, só depois de muito tempo, depois de muita oração, é que nós percebemos. É o Espírito Santo movendo. É o Espírito Santo redirecionando não apenas o nosso caminho, mas o nosso coração, para fazermos absolutamente a vontade do Senhor. O homem macedônio é um símbolo da Europa chamando por salvação. De forma que Paulo entende a visão como um verdadeiro chamado. E o que Paulo faz? Paulo não discute, Paulo não demora. O texto nos diz, verso 10, eles concluíram que era o próprio Deus que havia os chamado. Era o próprio Deus quem estava chamando Paulo, Silas, Timóteo, a igreja, para aquele novo lugar. É de fato um novo êxodo começando. Israel havia atravessado o Jordão para conquistar a Canaã. E agora, a igreja atravessa o Mar Egeu para conquistar a Macedônia, para conquistar a Europa. É aqui que tudo começa, meus irmãos. É aqui que tudo começa. E nós sabemos bem como toda essa história se desenrola. Especialmente como reformados, nós damos graças a Deus pela igreja ter chegado à Europa e ter vindo ao Brasil. Fazemos parte dessa história que começa aqui. Israel havia atravessado o Jordão para conquistar Canaã, e agora a igreja atravessa o Mar Egeu para conquistar a Macedônia, para conquistar a Europa. É aqui que tudo começa. É aqui onde nós vemos essa história começando a se desenrolar. Assim, meus irmãos, nós precisamos também aprender a confiar nas portas fechadas do Senhor. Precisamos aprender a confiar nas portas fechadas do Senhor. Gostamos de falar sobre portas abertas, como Deus abre portas para as nossas vidas. Mas Deus também fecha portas para as nossas vidas. Para que tenhamos vida e para que a vontade dele seja feita e não a nossa. Precisamos aprender a confiar nas portas fechadas de Deus. Aprender a ouvir quando o Espírito Santo diz não. Mas também devemos estar prontos a cruzar os mares. Cruzar as divisas quando o Espírito Santo diz sim. Devemos estar prontos, meus irmãos. Versos 11 a 15 nos mostram que, chegando a Filipos, Paulo e seus companheiros procuram um lugar de oração. É a primeira coisa que eles procuram. Chegam àquele lugar e buscam um lugar de oração, um lugar de adoração. Lá eles encontram algumas mulheres reunidas e entre elas está Lídia, vendedora de púrpura, uma mulher de negócios, provavelmente uma mulher de muitas posses. E o texto nos diz que o Senhor abriu o coração de Lídia
para aceitar as coisas que Paulo dizia. O Senhor abriu o coração de Lídia para aceitar as coisas que Paulo dizia, que Paulo pregava. Aqui, meus irmãos, nós conhecemos a primeira convertida da Europa. A primeira convertida da Europa. Não é um imperador, não é um filósofo, não é um general de exército. É uma mulher. Uma simples mulher temente a Deus. Comerciante, que abre a sua casa para receber a missão da igreja. O evangelho começa pequeno. O evangelho começa pequeno. Mas ele começa forte. Ele começa com hospitalidade. O evangelho começa com hospitalidade. Reparem bem, meus irmãos. O Senhor abre o coração de Lídia. E o texto deixa isso bem claro. Não é Lídia quem tem uma boa intenção. Não é Lídia quem tem um bom entendimento. Mas é o Senhor que abre o seu coração para que ela tenha entendimento. A conversão não é obra de retórica. Não é a retórica de Paulo. Não é o carisma de Silas. Não é nem mesmo o entusiasmo do jovem Timóteo. Não é isso que converte Lídia. É o Senhor que abre corações. É Deus quem abre os corações por meio da pregação da palavra. E logo, o que acontece é que a casa de Lídia se torna a base da igreja. A base da igreja em Filipos. Ali começa a primeira congregação cristã na Europa. Lucas realmente está nos apresentando o livro de Atos como um novo livro de Josué. Uma nova história de Josué. Quando Israel entrou em Canaã, uma mulher chamada Raabe abre a sua casa para os espias. Não é isso que acontece? Quando Israel entra em Canaã, uma mulher chamada Raabe abre a sua casa para os espias. Agora em Atos, é outra mulher, uma nova mulher. É Lídia. É Lídia quem abre a sua casa para os missionários da igreja do Senhor. Para os espias, os novos espias da igreja. É Lídia quem abre a sua casa como a base da igreja na Europa. A conquista agora, a conquista de Atos, começa com hospitalidade. É assim que a igreja começa. E é assim que a igreja deve viver. É assim que a igreja evangeliza. Começa com a Raabe da Macedônia, abrindo a sua casa. Abrindo a sua casa para que os homens pudessem orar, pregar, servindo como base da igreja na Europa. Assim, meus irmãos, um ponto importante a reconhecer é que a igreja, o evangelho, abre sim corações, mas ele também deve abrir as nossas casas. Deve abrir. O evangelho abre corações, mas ele também deve abrir as nossas casas, as nossas vidas. Nossa fé não é uma fé individualista. Ela envolve as nossas famílias, deve envolver. E nós vemos aqui, o texto claramente fala que Lídia e toda a sua casa foi batizada. Lídia e toda a sua casa. Todos eles foram batizados. Envolve hospitalidade. Envolve nossas mesas. É isso que é evangelização, meus irmãos. É dessa forma que a evangelização acontece quando nós abrimos nossas vidas e as nossas casas. Para que as pessoas conheçam aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Não são técnicas de evangelização. Não é simples retórica. É testemunho. Não foi para isso que fomos chamados? Para testemunhar. E você testemunha não apenas com a sua boca, mas com a sua vida, por meio da hospitalidade. Da mesma forma que Deus nos recebe na sua casa, nós devemos receber também, para anunciar o evangelho pleno. O evangelho pleno. Quando o Senhor abre o coração, Ele também abre as portas de casa.
E é assim que deve ser. Versos 16 a 18 nos mostram que logo em seguida, Lucas narra o encontro com uma jovem possessa por um espírito de adivinhação. Ela é explorada, ela é tratada como uma escrava espiritual, uma escrava econômica, ela dá lucro aos seus senhores, e durante alguns dias ela segue Paulo e Silas gritando, anunciando que de fato eles eram servos do Senhor. Até que Paulo, cheio do Espírito Santo, ordena: em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, sai dela. São bonitos esses exorcismos da Bíblia, não é muito diferente do que nós acostumamos a ver ao longo dos anos. Em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, saia dela. Sem teatro, sem conversa, sem entrevista com o diabo. Paulo quer ver aquela mulher liberta. É isso que eles querem, é isso que os discípulos, os apóstolos querem. Eles querem ver aquela mulher liberta imediatamente e eles ordenam, em nome de Jesus, eu te ordeno, sai dela. E imediatamente o Espírito sai daquela mulher. Aqui, meus irmãos, nós vemos o Evangelho como poder de libertação. O Evangelho é sim perdão de pecados, mas ele também é libertação real de poderes malignos, do poder de Satanás. O Evangelho não é neutro. Ele expulsa demônios, ele destrona ídolos, mas também ele ameaça, é uma ameaça para as economias ímpias. O Evangelho não é neutro, ele expulsa demônios, ele destrona ídolos, mas ele também é uma ameaça para economias inteiras, economias ímpias. Os senhores daquela jovem não ficam nada felizes. Eles perdem o seu lucro, eles percebem que a chegada do Evangelho para eles significa prejuízo. Vejam só, o Evangelho chegou naquele lugar, aquela mulher foi liberta, mas para aqueles homens escravizadores, o Evangelho é prejuízo. Para os ímpios, o Evangelho é ameaça, é prejuízo. O mesmo Evangelho que liberta a escrava incomoda o sistema que a implorava, que a explorava. Meus irmãos, isso é vital para nós. O Evangelho sempre vai mexer com dinheiro. Mas não da forma como nós também estamos acostumados a ouvir. O Evangelho sempre vai mexer com dinheiro, especialmente daqueles que o amam mais do que o Senhor. Sim, especialmente daqueles que amam, dependem mais do dinheiro do que do Senhor. Daqueles que não aprenderam a depender exclusivamente, única e exclusivamente do Senhor. Aqueles que acreditam que podem ter Cristo, sem mudar a sua mente, sem mudar o seu bolso. Continuam sendo idólatras, continuam amando a Mamon. Aqueles que acreditam ter Cristo, sem uma mudança social, sem algum impacto econômico, simplesmente não entenderam o Evangelho. Simplesmente não entenderam o Evangelho. Portanto, meus irmãos, nós devemos estar cientes de que seguir a Cristo pode custar, e custar muito. Pode custar nosso status, pode custar o nosso estilo de vida, pode custar nossos negócios, pode custar as nossas prioridades, pode custar estabilidade. O Evangelho não cabe dentro de uma vida confortável. E Deus, sim, pode te dar uma vida confortável à medida que você aprende a depender dele. À medida que você chega naquele patamar em que, ok, eu tenho dinheiro, eu posso abençoar a igreja, eu posso abençoar os irmãos, mas eu sei que tudo vem da mão do Senhor. E que difícil é chegar nesse lugar.
Que difícil é chegar nesse patamar. Devemos estar cientes de que seguir a Cristo pode custar tudo. Pode custar status, negócios, estabilidade. O Evangelho não cabe dentro de uma vida confortável. Ele realmente desestabiliza, a fim de que nós encontremos estabilidade na única coisa que é plenamente estável, imutável. Na única pessoa que é o nosso Deus. Versos 19 a 34 e caminhando para o final. Aqui, meus irmãos, o que acontece a seguir é que os donos da jovem escrava, vendo que o Evangelho trouxe prejuízo a eles partem para a denúncia. Denunciam Paulo e Silas. E o que acontece mais uma vez, para com a liderança da igreja, é que eles são espancados, eles são presos e são lançados na prisão. Vejam que vida fácil da igreja primitiva. A cada capítulo nós vemos a mesma coisa acontecendo. O Evangelho avança com a graça de Deus, mas nunca sem oposição. E oposição real. Não oposição de internet. Oposição real. Eles são espancados, eles são presos e lançados na prisão. E olha só o que eles fazem em resposta. Eles cantam. Essa é a resposta de Paulo e Silas diante do cárcere. Eles foram espancados, presos, lançados na prisão. E a resposta deles é cantar louvores ao Senhor. Eles não murmuram, eles não ficam se lamentando, eles não ficam questionando, onde está o Senhor? Eles cantam louvores a Deus por terem sido presos por causa do Evangelho. À meia-noite, em vez de lamentar ou murmurar, eles cantam hinos a Deus. E vejam só o que acontece. De repente, o que acontece é que um terremoto simplesmente sacode a prisão e as portas se abrem. As algemas se soltam e mais uma vez nós vemos um novo êxodo. Deus agindo com poder sobrenatural para conquistar e para libertar o seu povo. Mais uma vez, mais um novo eco do êxodo acontecendo. Deus agindo com um poder sobrenatural para conquistar e libertar o seu povo. Quando o carcereiro percebe o que aconteceu ali, e dá para entender o certo desespero dele, diante do que acontece. O carcereiro pensa em tirar a sua própria vida. É o que Paulo responde. Não se mate. Nós todos estamos aqui. O Senhor nos libertou, mas nós não estamos fugindo. O Senhor nos libertou, mas estamos todos aqui para testemunho do nome do Senhor, para mostrar que é o Senhor quem fez isso aqui. E diante disso, e tremendo, vejam só, talvez se Paulo e Silas tivessem fugido, aquele homem provavelmente havia tirado a sua vida, não teria conhecido o Evangelho, mas eles são libertos, eles ficam, eles dizem àquele homem para que não se mate, e o que acontece é que aquele homem responde imediatamente: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Olha a resposta daquele homem. Paulo e Silas foram presos. Apanharam, foram jogados no cárcere. Em vez de lamentar ou murmurar, qual o testemunho que eles deram? Cantaram louvores ao Senhor. E a resposta do carcereiro, diante de todo aquele desespero, como é que eu também posso ser salvo? Talvez, meus irmãos, as pessoas não tenham nos perguntado como elas podem ser salvas, porque em vez de cantar louvores a Deus, nós somos murmuradores, reclamadores, estamos sempre insatisfeitos com coisinhas bem pequenas.
acredito que nenhum de nós tenha ainda apanhado por causa do Evangelho, jogado no cárcere por causa do Evangelho. Mas vejam só, eles só fizeram isso. Cantaram louvores a Deus, foram libertos, disseram para o homem não se matar, que todos eles estavam ali. E a única coisa que aquele homem fala é: como que eu posso ser salvo também? Como que eu posso conhecer a esse Deus que vocês conhecem e louvam mesmo em meio à prisão? Como que eu posso conhecer esse Deus? E a resposta de todos eles é: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Só você. E a sua família, talvez, se Deus quiser, no futuro. Essa é a resposta dos apóstolos. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Essa é a promessa do Senhor, mediante a boca dos apóstolos. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mais uma vez no texto, o Evangelho chega a uma casa. Não apenas indivíduos isolados. O Evangelho chegou na casa de Lídia, todos foram batizados. O Evangelho chega ao carcereiro e a promessa para ele é: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mais uma vez o Evangelho chegando a casas. O carcereiro e todos os seus são batizados naquela mesma noite. Naquela mesma noite. Não tem cursinho de batismo. Não tem uma longa espera para mostrar, não, vamos ver se você se converteu de fato. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo toda a sua casa, tu e a tua casa. O carcereiro e todos os seus são batizados naquela mesma noite. E mais uma vez, como no caso de Lídia, a fé se manifesta como pactual, uma fé que pertence aos lares. E reparem mais uma vez, não são apenas corações se abrindo, não são apenas demônios sendo expulsos. E de fato essas coisas são grandiosas, maravilhosas. Mas o que acontece aqui é que famílias inteiras estão sendo salvas. E elas são salvas e elas abrem as suas casas. E tudo isso nasce do testemunho fiel da igreja em meio ao sofrimento. Paulo e Silas, ao cantarem ao Senhor, ao suportarem a prisão com fé, eles se tornam instrumentos de salvação para aquele homem e a sua família. Portanto, meus irmãos, não sabem o que fazer em meio ao sofrimento? Em meio à dor? Em meio às dúvidas? Em meio ao problemão de um eletrodoméstico que estragou? Em meio ao problemão do carro que estragou? Cantem louvores ao Senhor. Cantem, meus irmãos. Sejam fiéis mesmo em meio às dores, porque o mundo está olhando. Deus está olhando com certeza, mas o mundo também está. Sejam fiéis mesmo em meio às dores, porque o mundo está olhando. E muitas vezes será justamente a forma como nós sofremos. E não apenas como nós nos alegramos. Com certeza, o mundo é impactado na forma como nós nos alegramos no Senhor, na forma como nós respondemos às bênçãos do Senhor. Mas ouso dizer que a forma como nós sofremos fala muito mais sobre o Evangelho que nós cremos do que a sua gratidão enquanto tudo vai bem. A forma como nós sofremos, a forma como nós lidamos com os nãos do Senhor, fala muito mais sobre o Evangelho que nós cremos do que nos momentos bons, nos momentos alegres e que são bons, que o Senhor nos dá. Mas sofra como um cristão. Sofra como um cristão. Versos finais 35 a 40.
Na manhã seguinte, os magistrados ordenam que Paulo e Silas sejam libertos em silêncio. Vejam só. Foram presos, maltratados, machucados. Tudo aquilo acontece. E aí os magistrados dizem, não, solta eles ali, ó. Não precisa fazer muito alarde. Solta eles de cantinho ali, eles vão embora e tudo certo. Mas o que acontece é que Paulo não aceita. Paulo não aceita. Paulo exige reconhecimento público. Paulo é um cidadão romano. Foi espancado sem julgamento por causa do evangelho. E agora o que ele quer é que os magistrados reconheçam isso também. Não é orgulho. Não é Paulo inventando moda. É o evangelho, meus irmãos. O evangelho não pode ser tratado como algo clandestino. É por isso que Paulo age dessa forma. Ele sabe que o evangelho não é apenas sobre algo dentro do meu coração. Ele sabe que o evangelho não pode ser tratado como qualquer coisa pelos magistrados. O evangelho deve ser honrado, deve ser respeitado e deve ser até protegido. O evangelho não vive de favores escondidos. O evangelho deve ser reconhecido, honrado e até mesmo protegido pelos magistrados. Porque, de fato, os magistrados foram estabelecidos por quem? Pelo Senhor. O governo foi estabelecido pelo Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. E assim os magistrados, assustados e constrangidos, vêm em pessoa pedir desculpa para Paulo e Silas. O evangelho, mais uma vez, não apenas liberta indivíduos, mas ele também desestabiliza e envergonha poderes políticos em público. E assim deve ser. E assim que deve ser. O evangelho não apenas liberta indivíduos, mas ele também desestabiliza e envergonha poderes, governos políticos em público. Deve envergonhar, deve desestabilizar, pois esse é o poder do evangelho. A igreja não deve se esconder. A igreja não deve aceitar viver apenas em cantos escuros ou guetos, onde o mundo quer nos colocar. Não, aqui nós não misturamos religião com... E aí você coloca qualquer coisa que eles querem, que eles gostam. Aqui não misturamos religião com política. Aqui não misturamos religião com trabalho. Aqui não misturamos religião com casamento. E é por isso que nós estamos aqui, do jeito que estamos. Porque de fato, meus irmãos, tudo é sobre religião. Tudo é sobre reconhecer quem é o Deus Criador da realidade. Todos os assuntos no mundo são assuntos religiosos, porque importam para o Deus Criador. Essa é a realidade. Não devemos aceitar viver em cantos escuros ou guetos como o mundo quer fazer. O evangelho é público e, portanto, ele deve sim confrontar todo tipo de autoridade. O evangelho deve sim exigir reconhecimento, porque a verdade é simples. Jesus Cristo é Senhor de tudo, é Senhor de todos, e é assim que nós devemos viver. Assim, meus irmãos, para concluir, o que nós aprendemos em Atos 16? A primeira coisa é que nós aprendemos que o Evangelho é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, e ele abre portas, mas ele também fecha. É assim que acontece. O Evangelho é conduzido pelo Espírito Santo e ele abre portas ou fecha de acordo com a sua vontade. Mas o Evangelho também abre corações e casas, como a de Lídia. Aprendemos que o Evangelho liberta cativos e abala economias injustas, todas elas. Todas elas. Se alguém está usando as suas finanças, o seu dinheiro ou o dinheiro do povo de maneira injusta, terá que lidar com o Senhor. Terá que lidar com o Senhor.
Aprendemos que o Evangelho gera cânticos em meio à prisão, em meio à perseguição. E o Evangelho salva famílias inteiras. Aprendemos que o Evangelho envergonha magistrados e desafia poderes políticos ímpios. De fato, o Evangelho nunca chega de forma privada, como se ele fosse apenas um consolo interior. O Evangelho não é sobre isso. Não é sobre você se sentir bem consigo mesmo. O Evangelho não é sobre você estar confortável com a sua vida. O Evangelho é sobre você reconhecer Jesus Cristo como Senhor dos Senhores. O Deus encarnado que desceu dos céus para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justiça, para que agora nós possamos trazer essa mesma justiça para a nossa realidade. O Evangelho nunca chega de forma privada, como se fosse apenas um consolo interior. O Evangelho é público e é poderoso. O Evangelho é público e poderoso. Ele transforma famílias, ele mexe com economias, ele derruba demônios, ele abala tronos. Mas tudo isso começa como? Começa com hospitalidade. Começa com louvor. Começa com coragem. 3 coisas para sairmos daqui pensando: hospitalidade, louvor e coragem. É assim que o Evangelho avançou. Foi assim que o Evangelho foi estabelecido nesse novo lugar. Casa se abrindo, louvor em meio ao sofrimento e coragem. Coragem para enfrentar poderes, autoridades que vão inevitavelmente se levantar contra o Senhor Jesus Cristo. É assim que tudo começa. O povo de Deus, quando é fiel em abrir as suas casas, é fiel em cantar em meio às perseguições, é fiel em resistir com firmeza diante dos magistrados, se torna um instrumento pelo qual o Evangelho passa a conquistar novas terras. Assim como no Êxodo, assim como na conquista de Josué, agora em Cristo o Evangelho segue conquistando o mundo. E nós, meus irmãos, nós fazemos parte desse avanço. Portanto, levantemo-nos. Não reduzamos a nossa fé a algo privado ou algo apenas espiritual. Sejamos como Lídia. Abramos nossas casas. Sejamos como Paulo. Chamemos demônios pelo nome e os expulsemos. Sejamos como Silas. Cante em meio às provações. Cante em meio às perseguições. Cante em meio às dificuldades. Por fim, sejamos como a igreja em Filipos, que começa pequena, mas começa com convicção e com poder. É assim que nós devemos ser. Sejamos como a igreja em Filipos, que começa pequena, mas começa com convicção e com poder. Porque de fato Cristo reina. E onde Cristo reina, nenhuma prisão fica de pé. Nenhum demônio resiste. Nenhum demônio, nenhum magistrado ou demônio prevalece. Porque Cristo reina. E onde Cristo reina, nenhuma prisão fica de pé. Nenhum demônio resiste. Nenhum magistrado prevalece. Cristo é Senhor, meus irmãos. Tremam os tronos. Alegrem-se os lares. Cristo é Senhor. Para a glória de Deus Pai. E que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.